Alô galera, sejam muito bem-vindos a mais um De Papo no Bar aqui no canal IU e também na Iris FM. E hoje eu e Micheline Cardoso, vocês já conhecem, estamos aí com o Boteco da Mimi toda quarta-feira. Recebemos grande nome, grande mestre da música brasileira, Nando Reis. Seja bem-vindo, Nando. Seja bem-vinda, Micheline. Muito obrigada. Pode falar. Nosso querido Nando Reis, meu patrones eterno, está aqui hoje para falar com a gente um pouco sobre o concerto que ele vai fazer aqui no Coliseu de Lisboa e na Europa inteira, inteirinha, porque é o primeira tour solo. Primeira tour. Primeiro, um prazer estar falando com vocês. Igor, saudade de Micheline. Micheline trabalhou comigo anos inesquecíveis lá no Brasil. É a primeira vez que eu faço isso, né? Venho para a Europa com meu violão, que é uma boa forma de entrar por todos os sentidos, né? Economicamente, viavelmente, e a maneira de apresentar a minha música naquilo que eu acredito que seja a sua essência, que em grande parte eu sou conhecido como artista, intérprete, mas muito como compositor. E acredito que essa junção das três coisas é o que fica evidente na textura desse show Voz e Violão, que é um show que eu tenho já há alguns anos, que surgiu por acaso lá no Brasil. Mas agora achamos essa porta de entrada aqui na Europa, que é, pelo jeito, está sendo feita em grande estilo aqui em Lisboa, né? Eu estou impressionado, muito lindo aqui. Me disseram até que eu já toquei aqui, mas eu não me lembro de fato, isso nos idos de 97 com os Titãs. Já tem tempo. E puxando um pouco, quais são as suas expectativas? Você passou aqui no final do ano passado com a Trinca de Ases, junto com Gal e com Gilberto Gil. O nome já diz tudo, Trinca de Ases, três grandes nomes da música brasileira, não tem como não referenciá-los. Como foi essa passagem? Agora, qual é a sua expectativa para essa nova oportunidade, agora sozinho, mostrando o seu trabalho de forma integral? A passagem no ano passado com a Trinca foi incrível. Já vinha sendo, desde que fui convidado para o projeto que fizemos, né? O show, apresentamos no Brasil, e surgiu essa oportunidade natural, né? Diante do tamanho deles, a expressão deles como artistas internacionais, o que para mim foi de fato uma apresentação também a esse mercado fora do Brasil. E claro, a minha expectativa vindo à Europa, como eu disse já pela primeira vez, é de agradar, mas isso é uma expectativa que qualquer artista tem quando sobe ao palco. Isso não significa que você vai atender, fazer algo que seja, não seja legítimo daquilo que você é, mas faz parte, é intrínseco da profissão ter essa sinergia, essa comunicação com a plateia. E nada melhor do que tocar aqui em Portugal para quem compreende tanto a nossa língua, né? assim, e também não só, que também com certeza vão ter muitos, não só portugueses, muitos brasileiros e muitos turistas também, que não, mas que vêm, tem a possibilidade De fato, assim, primeiro a minha música é indissociável da língua, né? Eu só componho e canto em português, embora no nosso bailão a gente cantar essa música em inglês, né? Islands in the String, é uma música linda, né? É linda mesmo. Mas, sim, eu, como se perguntou das expectativas, eu sempre tendo a acreditar que, como não tem um nome aqui na Europa, que a porta de entrada se dê também pelos brasileiros que moram aqui e que daí sim se conectam com outros, né, com os patrícios locais. Mas há uma coisa que liga a minha música a Portugal, que é o fato dela ter tocado, músicas minhas terem sido parte de trilha sonora de novelas que foram apresentadas aqui. E outros artistas que me gravaram que têm uma carreira, digamos, mais consolidada aqui. Então, acho que tudo isso dá um panorama de viabilidade ou, de qualquer maneira, um cartão de apresentação que eu não sou um completo desconhecido. Não é mesmo, porque eu vou dar até um testemunho. Eu sou cantora, né? Sim. Trabalhei com você, com backing vocal. E eu fiz eu acho que tem 2 semanas, um concerto lá no Algarve, que é no sul de Portugal. E é impressionante
como eles conhecem você. Ah, é? Todos os portugueses passando, eu tinha que gravar isso e dar para o Diogo, mostrar para o teu empresário isso. Passando nos telões, você tocando, cantando, coisas até da época do Mantra, do Multishow. Da MTV. MTV ao vivo, antes do Luau MTV, depois passando o Luau, passando o bailão. Eu falei, caramba, e eles conhecem realmente, eles conhecem bastante você. Então, isso aí, certamente... Essa vai ser uma das... Isso é um testemunho. Isso é, digamos, encorajador. E passando justamente por isso, a gente fala da questão da entrada da cultura brasileira aqui em Portugal. E aí já é uma pergunta mais abrangente, a música é a principal fonte da entrada de cultura aqui. Todo dia, quase, tem shows brasileiros de diversos ritmos, como também temos exposições artísticas, peças de teatro. Eu queria saber para você como um admirador da cultura, como a gente sabe que você é, como você vê essa entrada, esse crescimento da cultura brasileira em outros países? Você fazendo parte disso, sendo um dos responsáveis por trazer, e como você vê isso, o nosso país sendo mostrado forte também fora? Eu fico feliz, porque acho que se há alguma coisa que se mantém forte e saudável como representação do Brasil, é a cultura, música e todas as outras formas como você mencionou. E porque o Brasil tem tido uma imagem, no exterior, em qualquer outro lugar, muito denegrida por conta de sua crise, pelos aspectos políticos. E é muito triste para nós que moramos lá perceber, porque é uma realidade, isso não é uma propaganda enganosa, pelo contrário. Então, retornando à pergunta, a força, é nisso que eu acredito. Acho que a arte, de um modo geral, ela tende a mostrar a essência de qualquer cultura, de qualquer nação, de qualquer povo, e especialmente quando ela tem como função também de combater essa intoxicação que se dá nesse meio da política, das questões de desigualdades sociais que tanto afligem o Brasil e que dão a impressão de ser uma nação sem brilho, Sim. Sabe? E o que nós temos é isso, a arte é um grito de sobrevivência, de alegria, de força, de posicionamento e tudo mais, independente da forma ou do assunto que ela trate, por si só, ela é vida, né? E é disso que a gente vive. E eu acho que isso a gente está trazendo vida também, mostrando que tem vida, que ainda não está morto e que tem muita coisa para mudar nessa história toda que está complicada no Brasil, está bem complicada. E a gente é meio chacota mundial, assim. Mas nós tentamos, tanto você com o trabalho, como nós com a apresentação dos trabalhos brasileiros, como a Micheline também cantando, a gente tenta mostrar o diferente, é o que você falou um pouco, a gente tenta... Temos coisa boa, não tem só coisa ruim. Claro. E historicamente, né, é uma força, especialmente agora voltando à música, a música brasileira, ela tem uma presença em nível internacional, uma força, uma qualidade inquestionável. Sim. E agora, só para dar um pontinho na nossa entrevista, a gente tem o nosso produtor, que é o Ícaro. Ele é seu fã, ele fez questão de dizer isso que te avisou. Ele fez uma pergunta para você. Geralmente, quando a gente entrevista portugueses, a gente pergunta se tem referências de músicos brasileiros. Portugueses têm referência de música brasileira. Ele queria saber se você tem alguma referência ou algum músico português, cantor português que você goste, que você... Olha, eu vou ser bem franco, é muito pouco o que toca de música portuguesa no Brasil. No Brasil não tem essa troca como aqui tem não, muito. É desequilibrado, creio eu, por conta do que eu deduzo, né, do que eu sou informado da presença de artistas brasileiros aqui, não se dá no Brasil. Então isso é uma assimetria. No entanto, eu tive, no começo de minha vida profissional, mesmo com os Titãs, uma possibilidade que foi de tocar com chutes e pontapés. Quando pertencia aos Titãs, né? A gente veio no final dos anos 80, né? Muitos anos atrás, em 87, fizemos a abertura
alguns 3 ou 4 shows deles e depois eles foram ao Brasil. E eu gravei num disco nosso de 99, o Circo de Feras. Eu tinha até me esquecido disso. Enfim, dizendo chutes, evidentemente há uma relação de afinidade com os Titãs, especialmente, mas é pouco. Eu conheço pouco e não falo isso com nenhum tipo de... Especialmente estando aqui, me sinto um pouco ignorante, mas sendo sincero. É parte da troca. Enfim, o ano passado, quando estive aqui, foi apresentada a Mafalda Veiga e nós tivemos uma tentativa de um diálogo, de aproximação, perfeito. E claro, né, não posso daí para qualquer um, como um apreciador de música, Amália Rodrigues. É a grande fadista, todos conhecem, né? Não tem como não falar de música portuguesa e não citar Amália e do ritmo que é o fado, que é o ritmo tradicional. E dando continuidade, antes de a gente pular para o próximo trabalho, que já tem uma surpresa aí, já foi lançada até uma música, Micheline nos apresentou esse trabalho, mas o que o povo português que vem aqui, você tem esse trabalho. Qual canção dessas aqui, tem vários ícones seus aqui, o N, Sutilmente, Relicário, All Star, que acho que foi a primeira música que eu conheci sua, e hoje em dia ainda é uma música, já tem, quantos anos tem? All Star foi escrita, acho que É porque esse menino é um menino. Então, eu tinha 8, quando eu estava aprendendo a escrever 27 anos, não. E era All Star. Então, eu tinha 7, estava aprendendo a escrever e era All Star que tocava. Mas dessas, qual lhe marca mais assim? É difícil apontar isso diante... Eu me sinto um pouco injusto de escolher uma música que nem filho, sabe? Exatamente. Você tem relações diferentes, mas é claro que como as músicas têm vida própria, algumas delas se tiveram a repercussão e atingiram o gosto das pessoas. Então, claro que isso também dá a elas e a mim, em relação a elas, a percepção de que elas tocaram as pessoas de alguma maneira. Isso é muito gratificante para um artista, né? E você falou dessas todas. E agora você citou entre uma delas, que é o All Star, que no caso ainda tem um componente muito especial para mim, que é a música que eu escrevi contando minha história com Cássia Eller. Sim. Outro grande ícone da música. Com quem trabalhei, produzi 2 discos junto em vida e um terceiro póstumo, que foram não só importantes para ambos, né, para mim e para ela, como para a própria história da música. São discos que eu julgo eles muito relevantes, assim. Então, All Star é uma música que evoca a lembrança da Cássia. Para mim, eu canto ela desde sempre. Né? E sinto a Cássia. É um eterno dueto. É um eterno dueto, pelo menos. E não só para mim, para a plateia, né? Especialmente no Brasil, que as pessoas gostam e conhecem muito o trabalho dela. Enfim, mas de novo, as músicas todas. E o que eu pretendo apresentar amanhã, claro, num show como esse, que é de alguma maneira, pode ser a primeira oportunidade de uma parte do público de me ver tocar as músicas que são conhecidas, mais conhecidas, que é um pouco diferente do que eu faço no Brasil, porque o voz e violão é a minha oportunidade daí no Brasil de apresentar outras coisas. Porque eu tenho não só os novos, como aqueles que passaram mais despercebidos. Eu tenho uma quantidade de discos e músicas gravadas muito grande. E há uma parte dessa produção que eu acredito tem uma relação tão de admiração, de afinidade, que gosto de tocá-las. E a Micheline sabe muito bem, quando a gente toca num teatro, onde as pessoas estão sentadas, o grau de concentração é muito maior. Sim. Você toca num festival para, sei lá, 5 mil pessoas de pé, todo mundo quer dançar, quer cantar e tudo mais. Então, nesses shows eu consigo tocar outras coisas. Mas
O fato é que eu ainda não sei o que eu vou tocar amanhã. Adoro. Então, Eu faço o repertório no camarim. Isso é verdade. Tem uma linha na cabeça sempre, claro. Aqui já está mais ou menos, mas assim, qual vai entrar, qual não vai, só na hora. Isso é um segredo, tá? Porque ele faz o setlist realmente no camarim. A mesma história dos papéis que você escreve as músicas, você guarda também, tem toda aquela questão, são segredos. E não é à toa que é conhecido como poeta da música brasileira. E tem um projeto, não é um projeto novo, eu vou deixar essa pergunta, a gente tem uma fã sua aqui, a gente fez uma promoção na nossa página, a Lohane, e ela tem uma pergunta para fazer para você, a gente vai fazer essa surpresa para ela, eu tive que revelar porque ela ficou com medo de passar mal na hora. Então ela vai entrar aqui e vai lhe fazer essa pergunta, tudo bem? Então vamos levantar, ela vai ser a nossa... E ela tem outra surpresa para você. Tudo bem? Como vai? Prazer. Prazer é meu. Tudo bom, querida? Senta. Obrigada. Vê se tá ligado, a gente vai... Aqui, tá tudo... Ok, obrigada. Bom, Nando, seu novo trabalho com os clássicos do Roberto Carlos. Nós, fãs, temos uma grande expectativa com relação a esse trabalho. Você já disse que ficou trabalhando nesse projeto durante 2 anos. Agora eu gostaria de saber a sua expectativa com o lançamento desse trabalho. A expectativa é a mesma de todos os discos, que ele tem a vida, toque as pessoas, né? Assim, a gente, e no caso desse disco, ele foi muito desafiador, porque o Roberto é um artista tão conhecido e tão consolidado no imaginário de todos os brasileiros, e fazer regravações é sempre Qual é o sentido, né, de regravar? É sempre a busca de apresentar, primeiro, uma identificação, uma relação que possa ter com o meu trabalho, é por isso que eu me sinto apto a cantá-las, e jogar uma luz de um outro ângulo, né, sobre aquela multiplicidade de sentidos, de aspectos que uma canção sempre evoca. No caso do Roberto, passei, como você disse, 2 anos e meio envolvido, ouvindo, até hesitante, vou fazer, não vou fazer, será que eu posso, será que não devo? Você deve. E, enfim, gravei o disco que está pronto, né? Vai ser lançado dia 19 de abril, já lancei o single com o clipe, que é o Amada Amante, que é uma música maravilhosa do disco de 71. É uma seleção que eu julgo surpreendente, porque não é do mais óbvio, são músicas, inclusive eu intencionalmente não quis gravar as mais óbvias, porque é como eu estava falando do meu próprio repertório, tem coisas que eu acho que são lindas que passaram despercebidas, assim, e isso também, e as músicas que evidentemente me tocaram muito, assim, que são relevantes na minha vida. Então é uma mistura, como todo disco a gente quer, busca um equilíbrio entre as canções, que é uma coisa subjetiva, né? Cada artista tem seus critérios e tal. Mas não só na escolha do repertório, como na forma de arranjá-los, assim. Então o disco, acho que o que ele se pretende, o que ele realiza, que eu acho que é a sua grande qualidade e força, é dizer o quanto da influência, da importância, da presença da música do Roberto. E quando eu digo Roberto, é bom deixar claro, é o Roberto intérprete, artista, porque não são só músicas de sua autoria. Mas, evidentemente, Roberto, como compositor, está relacionado muito com Erasmo Carlos, de quem há, eu acho que 8 músicas da dupla Roberto e Erasmo nesse disco. Mas, assim, é mostrar a relação dele, a importância dele e mostrar a relação daquilo que é a minha musicalidade, a forma como eu penso músicas, na maneira como eu as interpreto e arranjo. Pois o conjunto, ele é muito amplo. Há uma ideia de que eu vou fazer uma versão, sei lá. O próprio Roberto, quando eu encontrei, ele falou, estou esperando, esse vai ser um disco rock. E não é. Embora rock seja um termo, né? Que abrange um monte de coisas. É e não é. Assim,
Timbristicamente ele é muito diferente daquilo que eu vinha, que é mais conhecido no meu trabalho, da forma como a sonoridade da banda que eu toquei com outros músicos, enfim. É um disco que tem um grau de expansão, de experimentação, não sei se é a palavra, mas de ampliação mesmo, de expansão, timbrístico, adequado e intencional para mostrar que a extensão da abrangência da música do Roberto, ela não se dá apenas no nível da composição, porque as pessoas associam sempre o meu trabalho porque eu sou um autor que escreve majoritariamente sobre amor, e Roberto também, enfim, que isso seria o grande elo. E não é muito mais do que isso, porque seria pouco dizer que a força da música do Roberto, para mim, vem apenas por esse aspecto. Melodicamente, ela é... E tem um outro aspecto, né? A Michelina, como cantora, sabe. Roberto é um cantor. É um cantor. É um sujeito, aquele jeito que você abre a boca, assim, e a primeira afinação dele, a articulação dele, ele fala, e você, antes de entender a palavra, você já entende o que a palavra quer dizer. Tá uma maneira clara e a apropriação. Eu tenho a impressão que ele vai escolher o repertório, ele sabe, ele é muito criterioso, porque ele só canta o que ele domina. Absolutamente. Mas parece que ele domina tudo. Domina tudo. É verdade, porque tudo que ele canta, ele domina. Então, é impressionante. Isso foi uma questão. Eu fiquei, porque eu, com toda a sinceridade, sou um artista que eu componho, enfim, já produzi, etc, etc. Mas não me julgo um cantor desses, sabe, um intérprete. Eu cantei muito mais as músicas que escrevi. E esse trabalho foi assim, uau, será que eu encaro? Lógico. E ficou muito bonito. Lógico que encara. É. Lohane, e aí? Bom, né? Falando sobre o single Amada Amante, eu trouxe para você um presente. Espero que você goste. Essa. Ó! Olha só! Que legal! Bem, para quem não sabe, esse aqui sou eu e Vânia, minha mulher, e é uma imagem que é a capa do single, e essas duas máscaras que estão presentes no clipe, né, de Amada Amante, foram compradas. Essa foto foi tirada em Quito, né, lá no América do Sul, no Equador, quando eu e Vânia, em 2013, fomos numa viagem, convidados para tocar lá, e fizemos uma renovação de votos de casamento. E essa é a foto que linda! Pô, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu volto. Lohane teve... Obrigada. Muito obrigado, Lohane. Obrigado, Lohane. Obrigado. A Lohane, para lembrar, a gente fez a promoção aqui e a Lohane compartilhou mais de 100 vezes a nossa... Ela botou, acho que o Facebook inteiro. Eu tive a oportunidade de não ganhar essa promoção. 19 de abril é uma data nada especial, nada esperada, né, para o lançamento. É uma data... Não foi à toa. Não foi à toa. Que é o aniversário do Roberto Carlos, né? E eu escolhi, vai cair na Sexta-feira Santa, então Então esse dia é para ele. é um dia, Roberto que é super religioso, Roberto é super religioso, né? Então é isso, Nando, infelizmente a gente está chegando ao fim, a gente podia ficar aqui horas e horas falando com você, temos o tempo. Queria que você mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quem vai vir aqui ver seu concerto e convidar aquela hora que todos já tem quase bastante ingressos vendidos, a gente não sabe nem se vai ter oportunidade de que comprem mais, mas todos os seus fãs estarão aqui, todas as pessoas que acompanham o seu trabalho há muito tempo, os que acompanham há pouco também, essa é a oportunidade, e lhe agradecer por esse tempo aqui conosco. Eu agradeço a você, Igor, querida Micheline, Obrigada. a todos vocês aí que estão, e agradeço a oportunidade de estar falando, apresentando o meu trabalho e convidando a todos, né, para esse show aqui em Lisboa.
E tem no Porto também, né? Sim, no dia tem no Porto, 7. pela E tem Europa outra, também, aqui dá pra ir rápido tem, também, tem dá, uns enfim. voos, tem- Então é só chegar lá na página. Na página. Ali, isso, tem a tudo. internet, vocês são melhores do que eu para saber essas coisas. E muito obrigado. Obrigada você Tá bom, pelo gente. seu. E assim, fechamos mais um De Papo no Bar. Papo no bar. com o mestre, poeta da música brasileira, Nando Reis.